Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Então, olá, muito obrigado pela audiência de vocês. Nós somos aqui do canal Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas da Universidade de São Paulo. Esse que é o primeiro episódio do Podteca nesse ano de 2024 e também é o primeiro episódio que a gente começa aí nesse formato novo, né, de também, além do áudio, também o vídeo. Então, para a gente é uma alegria muito grande aqui da biblioteca e principalmente por estar começando tão bem, recebendo aqui tão distintos convidados, né, dois professores doutores, um da FEFELESH e outro aqui da FCF. Né? Então, primeiramente, antes de apresentá-los, eu vou me apresentar. Eu me chamo Eudes Colodino, trabalho aqui na seção de referência da Biblioteca do Conjunto das Químicas. Ali na ponta da mesa está a minha colega Adriana, bibliotecária, também aqui da seção de referência. Né? E hoje nós temos aqui o professor Paulo Chanel Deodato de Freitas, que é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E eu tenho também aqui o professor Dr. Henrique Soares Carneiro, que é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também na Universidade de São Paulo. Então, hoje a gente vai trazer aqui uma conversa sobre cannabis. Então, só apresentando aqui os currículos dos dois brevemente. Vou seguir aqui por ordem alfabética de nome, tá? Então, vamos começar pelo professor Henrique. Então, Henrique Soares Carneiro é professor doutor, né? Possui mestrado e doutorado em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. É professor de História Moderna lá, também na FEFELESH, e foi professor de História do Brasil República na Universidade Federal de Ouro Preto. Tem experiência na área de História, onde leciona e desenvolve pesquisas em História da Alimentação, das Bebidas e das Drogas. Também foi professor visitante na Université do Québec, a Montreal, no Canadá. Foi e é membro de corpos editoriais, revisor de periódicos, revisor de projetos de fomento, ganhou prêmios do Gourmand World Cookbook Award em 2010 e possui artigos, livros e capítulos de livros publicados, entre outras experiências na área acadêmica e científica. O professor Henrique também é coordenador no LEDA, Laboratório de Estudos Históricos das Drogas da FEFELESH, e também membro da ADHS, Alcohol and Drugs History Society. Então, seja bem-vindo, professor Henrique, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E também apresentando o nosso amigo professor Paulo Chanel Deodato de Freitas, né, que é habitué aqui na nossa biblioteca, também já fizemos aí alguns projetos juntos, já fizemos até exposição também aqui no espaço da biblioteca, então ele já é da casa, mas apresentando também. O professor Paulo Chanel, ele pediu para eu fazer uma síntese do currículo dele, né? Então, falando bem rapidinho, ele é professor de farmacognosia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, FCF, aqui da Universidade de São Paulo. Paulo Chanel tem experiência na área de farmácia, com ênfase em farmacognosia, atuando principalmente nos seguintes temas: antioxidantes naturais, potomorfe, pariparoba e plantas medicinais. Chanel também possui artigos, capítulos de livros e trabalhos publicados em anais de congressos, entre outras experiências nas áreas acadêmica e científica. Certo? Então, professor Chanel também, seja bem-vindo. Obrigado. E agora eu vou passar a palavra à Adriana, que ela pode começar aqui a nossa entrevista com os professores. Obrigada. Então, vamos começar pela história da cannabis, professor, que eu acho que para colocar a planta de uma forma desmistificada. Claro. Bom, a história da cannabis é uma das histórias mais antigas que nós temos das plantas úteis para a humanidade. É de um uso, enfim, pré-histórico, que se perde na aurora dos tempos, mas ela tem como foco geográfico a região da Ásia Central, sobretudo em torno do Himalaia. Ali, inclusive, é onde existe até hoje algumas variantes da chamada cannabis ruderalis, que é ainda um dos tipos mais autóctones, né? Agora, o que se divulgou mais é a cannabis índica, que tem esse nome por ter essa origem, e uma outra que é a cannabis sativa, que é uma palavra que significa cultivada. Então, em geral, as formas de cannabis mais conhecidas no mundo são as sativas, que vieram da Índia, sobretudo da Índia, quando os árabes entraram em contato com a Índia e passaram a divulgar isso como um excelente remédio. Então foi talvez pela navegação árabe e em contato com a Índia que ela mais se divulgou, inclusive no Ocidente.
E então você já explicou onde ela apareceu, mas quais as culturas que utilizam essa planta ainda hoje? Que vêm Olha, utilizando, né? a cultura indiana é uma das que tem o uso tradicional mais arraigado, inclusive do ponto de vista religioso, porque é uma planta associada a uma das principais divindades do panteão hinduísta, que é Shiva. Então há todo um uso, inclusive um uso alimentar, que é feito apenas com uma espécie de lassi, né, um iogurte batido com cannabis, que é mais das folhas, é muito pouco princípio ativo, é quase que só uma bebida refrescante. Depois tem a forma do bang, que é a forma, enfim, pela qual os árabes trouxeram e que ficou conhecido em todo o continente africano e tal. E tem a ganja, que foi, curiosamente, é a forma mais, enfim, seriam as formas mais resinosas da planta, inclusive o que se chama de haxixe, e isso vai ser divulgado por um complexo que está muito associado no século XIX aos trabalhadores que os ingleses vão tirar da Índia e vão levar para o mundo inteiro. Por exemplo, na Jamaica, que fica sendo o grande foco do Caribe, inclusive com a religião Rastafari e tudo, é esse complexo da ganja de trabalhadores que vieram da Índia e aí levaram para lá o uso, né, e o conhecimento. Não, mas também, veja, porque é possível trazer para colocar no panorama atual, né? Essa história que não é coisa que se chegou de paraquedas, ela veio, né, das nossas origens, né? Isso é importante o pessoal aí comentar, importante. Eu acho que é importante também ressaltar que havia uma espécie de desconhecimento da planta no Ocidente do ponto de vista do seu poder psicoativo, do seu uso farmacológico, até terapêutico. Isso era um uso do Oriente, era um uso dos árabes, dos indianos e dos chineses. Na Europa, desde o Império Romano, que se usava a maconha, mas como cânhamo, ou seja, como um produto industrial para se fazer fibra, tecidos, azeite. Então, uma boa parte, por exemplo, da expansão da navegação é feita com o cordame e o velame de navios feitos de cânhamo. Da mesma forma, a pintura é feita em telas que eram de cânhamo. Daí a palavra em inglês até hoje, canvas, que é cânhamo. Então, havia um conhecimento de uma planta muito útil, industrial, uma planta de usos econômicos, fibra, óleo, mas não havia o conhecimento do uso farmacêutico, esse que vai vir do Oriente. Eu estudei no meu mestrado a figura do Garcia de Horta, que é o primeiro português que vai para a Índia, e em 1563 ele escreve um livro chamado Colóquios do Simples das Drogas e das Coisas Medicinais da Índia. E aí que a Europa fica sabendo desse uso psicoativo. O livro é publicado em português em Goa e depois é traduzido ao latim na Europa. Né? Então, veja que interessante, o Garcia deu luz, vamos chamar assim, a um uso medicinal que é milenar, e trouxe agora para a gente começar a introduzir na terapêutica de maneira séria, e isso foi feito até os tempos que nós estamos vivendo hoje, conhecendo profundamente a química, a síntese desses compostos ativos na planta, que é importante, mas que acaba sendo uma planta medicinal. E por isso que é o nosso objeto de estudo. Planta medicinal, que tem princípios ativos, e eles podem ser separados, eles podem ser, vamos chamar, até sintetizados, que é triste, não é verdade. E é curioso também que, por mais seja uma planta já de conhecimento tão antigo, né, e de uso tão antigo, de inserção nas culturas tão antigo, ainda tem muita coisa ainda, né, para trazer ainda, e agora, por exemplo, ela é bem disruptiva. Por exemplo, nos últimos tempos que eu tenho ouvido falar bastante, né, sobre as aplicações médicas e tudo mais, ainda tem tanta coisa a mais para descobrir, né, das aplicações farmacêuticas, medicinais. Eu diria que, eu até vou arriscar aqui uma fala forte, que nós precisamos de liberar a maconha no sentido desse contexto para a área medicinal, imediatamente, porque é inquestionável o seu valor medicinal. E se a gente controla isso medicinalmente, como tem controles, né, nas áreas de saúde, farmácias e coisas do gênero, é um grande avanço, já é um enorme avanço. Para a gente poder depois aí burilar mais esse controle que nós vamos falar aqui mais à frente, que é o controle da produção, do cultivo, e os países já estão muito adiantados. Isso que é importante, saber como é que nós vamos chegar lá. Mas o imediato é que as instituições de pesquisa têm que ter a liberdade de estudar cientificamente, né, através do que tenha ou do seu cultivo. E Ribeiro do Vale cultivava nas regiões ali perto da Escola Paulista o seu estudo.
Então, isso é uma coisa que estava de acordo. Hoje tem uma dificuldade tremenda, nós vamos analisar isso também e vamos conversar mais tarde. É impressionante, né, como os usos médicos da cannabis passaram a ser, no século XIX, importantíssimos e se incorporaram às farmacopeias, aos guias médicos. Por exemplo, no mundo indiano, foi um médico chamado O'Shaughnessy, que foi um escocês que foi um dos primeiros a identificar em 1843, perdão, o potencial anticonvulsivo, o anticonvulsivante da cannabis. Depois, no Brasil, recentemente eu estive na banca de uma tese na Fiocruz, do Saulo Carneiro, ele não é meu parente, mas é um excelente trabalho, em que ele pesquisou as fontes médicas e ele identificou em 1845, nos arquivos de medicina brasileiro, a primeira menção que foi feita no Brasil no âmbito da medicina científica. Agora, é claro que na medicina popular havia usos tradicionais entre populações quilombolas, entre populações sertanejas de regiões do Nordeste, até grupos indígenas, que incorporaram uma planta que não é indígena americana, mas que veio da África e da Europa. Né? E é interessante também, porque essa oficialidade, quando ela é incorporada à farmacopeia americana, né, que foi nessa época, no meados de 1800, que até 1936, lá está escrita a cannabis, lá está feito o extrato, o seu produto derivado, que é a tintura, da mesma forma, usando como líquido extrator, que é o tema nosso de farmacognosia e de farmacotécnica do fitoterápico, da produção, da mesma forma. 100 anos de vida de um produto terapêutico chamado fitoterápico de cannabis. E que agora nós vamos descobrindo e vamos querendo colocar muita tecnologia, porque também aumenta a renda, né, de quem manipula e vende. Isso é outro assunto. Bom, então a gente falou bastante sobre a parte medicamentosa, né? E hoje ela está sendo usada, a gente sabe que ela já está sendo usada, mesmo com uma falta de regulamentação, né? Porque não existe ainda uma regulamentação no Brasil. E como ela, do que ela está tratando hoje? Onde está sendo a sua aplicação na área da saúde? A primeira aplicação que se tornou assim notável pela enorme eficácia dos derivados da planta foi em epilepsias refratárias, que são epilepsias que dificilmente são controladas por outros medicamentos, que dão convulsões muitas vezes inúmeras ao longo do dia. E isso começou a ser tratado com óleos de cannabis com enorme sucesso. Foi inclusive isso que eu acho que impactou muito a opinião pública brasileira, mostrando. Teve filmes como aquele Ilegal, mostraram o caso da Catiele, que era uma mãe que fez, enfim, todo tipo de esforço para trazer o produto dos Estados Unidos a um preço caríssimo. Ou então tinha que mesmo enfiar na mala meio de contrabando. E isso podendo ser obtido, assim, com um custo de produção quase nulo no próprio país. Então eu acho que tem muita razão o Chanel em apontar a importância que tem para uma questão, digamos assim, de autonomia e soberania nacional, que a gente produza no nosso território isso. O Brasil é um dos maiores países do mundo, talvez um país agrícola de maior potencial, e a gente fica importando produtos caríssimos que estão desenvolvendo empresas que já estão hoje com bilhões de dólares, enfim, a Canopy canadense, empresas americanas, israelenses ou até chinesas, né? Então a gente tem hoje uma enorme necessidade de regulamentação. Agora, para o uso médico, é urgente, como eu concordo com você, isso é imediato. Mas a gente também tem que entender que há um uso social, um uso chamado recreacional, que às vezes também é um pouco médico, um pouco assim para ficar calmo, para o fim do dia desestressar. E isso substitui muitas vezes o uso do álcool, que acaba sendo ou de benzodiazepínicos, ou de produtos, enfim, sedativos, ou calmantes, ou ansiolíticos, que são muito mais problemáticos, por efeitos colaterais, por risco de sobredose. Então a maconha vem sendo cada vez mais uma espécie de ansiolítico genérico que vem sendo muito útil para várias camadas da população. Nos Estados Unidos, por exemplo, a legalização se deu muito pela questão quase geriátrica, digamos assim, porque idosos que tinham todo tipo de problema, com tratamentos de câncer, com problemas, enfim, de apetite, de desânimo, e que ficaram muito bem com esse uso que a gente pode chamar compassivo, muitas vezes. Não é uma planta que vai curar,
muitas doenças, mas ela ameniza o sofrimento causado por muitas doenças. E veja como é que é interessante também. Vai ser uma situação um pouco esdrúxula, porque isso é preciso citar, a farmacopeia brasileira, né, através da Anvisa, retoma a monografia para estudo que está em consulta pública nos próximos 30 dias, para que essa consulta pública, estudada pela classe farmacêutica, classe médica, o que for, se ofereça contribuição e comentários, para que, incluindo na farmacopeia de novo, passa a ser, então, uma substância ou uma matéria-prima que poderá ser usado em produtos para a saúde. Então, veja a situação. Nós vamos ter um produto que a farmacopeia e a Anvisa e o Ministério da Saúde avaliza como podendo ser utilizado em produtos para a saúde. Porém, não há a produção nacional. A produção nacional, não havendo, há a produção do externo, mas quase sempre como ilícito. Bom, a não ser que haja uma decisão do STF que está em curso que permita aí uma quantia estipulada em tantas gramas e um número de plantas que pode ser produzido domesticamente por qualquer interessado. E que continua a necessidade da análise, quer dizer, a determinação e colocação de riscos. O farmacêutico faz, a disciplina de farmacologia, desde sempre, é objeto o estudo da qualidade, que não está contaminado, que não tem sujidades, que não tem micro-organismos patogênicos, e que isso hoje não é feito. É um risco de saúde pública. Claro, ao contrário, é o tipo de maconha paraguaia, né, do prensado, que é, enfim, uma das piores do mundo, com todo tipo de adulterante, Então, precisa enfrentar o problema. Todo tipo de maconha deverá ser controlado. Então, existe o Adolfo Lutz, existe a Fiocruz, existem as faculdades de farmácia, quase sempre tem controle de qualidade, e isso vai ter que ser, né, a gente teria que ter a clareza de que é fundamental e é necessário. Sem isso, não poderia ter em qualquer situação. Inclusive, Então, eu acho que isso é fundamental, né? Claro, porque como é que vai vir como é que vai ser a produção e a distribuição disso? É estrutura, né? produção e pensar em toda a distribuição. cadeia. Isso parece que o professor aí tem uma experiência no Canadá, mas eu visualizo da seguinte forma, também na Itália é um pouco menor, mas é o seguinte: produção controladíssima, né? Controlada pelo sistema de controle de segurança do país. Venda imediata em postos ou equipamentos de saúde, farmácias, né? Que seriam possíveis, vamos chamar, dispensadores da droga vegetal com assistência do médico, com receita médica. Inclusive, eu até admitiria a venda na forma de droga, que é a inflorescência. E que com a receita médica vai a um lugar onde se pode ter, que é a farmácia, faça como é que chama, o registro, como a pessoa vai ter o nome catalogado, vai assinar. Então é uma coisa relativamente assim, imediata para ter. Pode ser até importada hoje. Importa-se de boa qualidade, analisa-se, né, segundo a farmacopeia, coloque-se no mercado através do sistema de saúde e os médicos receitam aquela forma, que pode ser o comprimido, a draga, o óleo, a melhor forma, e a pessoa pode ter à mão pelo menos isso. É uma Acesso. imediata. O acesso. Esse modelo, na verdade, ele já está vigente há décadas. Em vários estados norte-americanos, inclusive no Canadá, esse acesso medicinal com receita, com extratos ou óleos que tem, inclusive, a composição em canabinoides extremamente definida, mas não só nesse modelo, também no modelo do acesso para uso adulto generalizado, exige-se que tenha uma identificação do produto. Em Amsterdã ou no Canadá, você compra uma maconha e você vai saber quanto que tem de CBD, quanto que tem de THC. Então, essa, digamos assim, esse controle de qualidade é uma das coisas indispensáveis, porque para evitar o que ocorria com o álcool na época da lei seca, né? Que as pessoas tomavam qualquer mistura, até com metanol, e sofriam terrivelmente. Agora, um último comentário. O objetivo é a saúde. Né? Claro. É o uso medicamentoso para a saúde. E a também como maconha qualquer teve- outra substância, perdão, por interromper, como qualquer outra substância que a gente compra no mercado, sei lá, arroz, feijão, você não vai comprar que não tenha lá o selinho lá de inspecionado, algumas coisas assim. Exatamente. E essa é a diferença da necessário. maconha E para também outros fármacos. e também para poder fazer frente ao mercado ilegal. Porque, na verdade, Mercado legal. professor Henrique, eu também perguntaria, o que é? Porque se ela pode ser usada
quando adequadamente preparado. Para a área alimentícia, que era o grande uso, até muito pouco, ou é ainda, alimentício que a gente diz não é bem alimentício como nutrição alimentar, mas como é que chama? Como candies e doces e tal. Porque não vai ter o THC, que é o perigoso, que é o que dizem que é o psicótico, que a indústria quer, né, demonizar mesmo, curiosamente, mas ele então vai poder ter o uso, se não tiver o THC, como também já tem sementes de papoula, que é o ópio, que é a papoula. E tem por quê? Porque não tem a morfina, não tem os alcaloides que são assim, e vão colocar para fazer pães aqui no Brasil, que se usa no mundo inteiro. Vai ser isso também com a maconha. E aí, professor, aí que eu venho. Como que isso vai resolver no meio, vamos chamar assim, da área alimentícia, né? Se isso for colocado como uma possibilidade, uma planta sem princípios ativos para uso alimentício. Bom, mas isso já está assim, difundido enormemente. Em qualquer país da Europa você encontra granola e um monte de coisas enriquecidas com semente de maconha, que é uma das sementes mais ricas em aminoácidos que existem disponíveis. Então, a gente pode usar a maconha tanto para fins industriais, fibra, óleo. Na China tem uma empresa estatal, a Hana Corporation, que está propondo uma nova matriz energética, extrair biodiesel do óleo de cana, de cannabis, para finalidades, enfim, de combustível. Né? Então tem uma multiplicidade de usos. Agora, por que o uso farmacêutico, o uso medicinal demorou tanto? Eu acho que a grande explicação é porque, diferente, por exemplo, da aspirina, ou da morfina, da codeína, ou dos derivados da cocaína, etc., não se tinha identificado o princípio ativo da maconha até 1963, que foi quando o Rafael Mechula, né, na Universidade de Jerusalém, desenvolveu uma pesquisa que identificou o THC. E depois uma série de outros princípios ativos, porque são vários canabinoides. Né? Então isso eu acho que levou a uma certa imprecisão, uma indeterminação farmacológica estrita, que demorou a possibilidade, enfim, de um uso médico com um produto de composição estritamente definida. Né? Perfeito. Porque mesmo, porque até, e é recente então, 1964, né? É 3 ou 4, né, que foi o Mechula. Isso mesmo. E que depois foi muito difundido a partir de 1970, porque aí sabia a estrutura, sabia como é que ele tinha que se dar, e foi um avanço. São 40 anos atrás, 50 no máximo. Então, acho que é bem jovem. 60. 60. Mas é bem jovem, é conhecimento científico, mas que já vem de muito tempo a demonização. É difícil tirar esse Preconceito social, E aí que é né? uma planta medicinal, pode ser usada medicinalmente e tem valor inestimável, e que, passando a um uso, né, que a gente está dizendo aí, controlado, é realmente o caminho melhor para todo mundo. É porque também, assim, acho que muita parte desse preconceito é porque há uma certa confusão entre a planta, que é uma planta, é algo natural, né, e com seus variados usos, com o narcotráfico. Né? Então, o pessoal, assim, associa muito as duas coisas, mas não quer dizer que as duas coisas têm que andar de mãos dadas. Né? Então, são coisas diferentes, né? Então, acho que realmente tem essa questão que você falou do estigma social e tudo mais, acho que a gente já associa logo. Maconha, esse narcotráfico, todas as suas consequências negativas. Então, acho que é importante ter essas discussões, né? Inclusive, o episódio do nosso Podteca também tenta ser mais uma pequena contribuição para esse debate. Sim. Que é justamente para desvincular essas duas coisas e trazer, inclusive, o cannabis para a luz da legalidade, o seu uso legal. Então, esse é um detalhe que precisa fazer uma educação e é um trabalho que precisa ser feito logo, para depois se iniciar logo esse uso medicinal, que é que é preciso estar bem a par do que está acontecendo, porque hoje a Anvisa não tem, vamos por liberação, nem para o estudo. É muito triste. Você precisa ter essa liberação. Para conseguir, não vai como qualquer produto controlado. É uma loucura. Então, nós estamos aí para fazer o começo. O pior disso é que, na verdade, não existe, né, na Anvisa, mas você pode importar e fazer uso no Brasil. Quer dizer,
Existe uma incoerência. Você está importando um produto que não é teu, você pode consumir, mas você não pode produzir no teu país? Então, O mesmo R$2.000 produto. um vidrinho. O mesmo produto. Quer dizer, é uma incoerência. muito coerência, então, mas como é que nós... muito grande. Exatamente, porque nós temos que ver nossa missão. Econômica que você tem aí. Também. Seria mais uma atividade econômica para recolher imposto, para Atividade gerar econômica, emprego. mas o que eu penso mesmo é na saúde. Sim, Porque também. ele é muito utilizado, né? É muito utilizado para vários tipos de doença. Então é importante que isso seja. É útil para a saúde no sentido de que ela pode ser usada como medicamento, mas também no sentido que você falou de separar do esquema clandestino do narcotráfico. Porque hoje a violência do narcotráfico e da repressão ao narcotráfico, que provoca mortes por bala perdida a cada semana praticamente no país, é um resultado da proibição e não da substância em si. Sim. Na época em que o álcool era proibido, se traficava álcool. Se a maconha é legalizada, ela deixa de ser um produto do narcotráfico e passa a ser como está sendo hoje na Califórnia, no Canadá, no Uruguai, vendida em farmácias ou em dispensários específicos, com controle estatal, controle de localização de preço e de acesso para apenas adultos. Isso mesmo. E uma coisa que até me vem agora é que o livro Flores do Bem, de Cidade Ribeiro, é altamente esclarecedor sobre todo esse conjunto de teses que nós estamos tratando. Do uso recreativo até o uso medicinal, passando pelo uso medicinal, que é o mais consistente. O recreativo se discute ainda, né? Se vai se discutir, mas será? Fica esse eterno medo, mas que tal? Se a pessoa fala assim, não, você tem a quantidade definida, o local certo, a qualidade garantida, fundamental, né? Se é uso, se a farmácia vê isso e tem que ver isso, se é uso para dar para o cachorrinho, para o gato, para o humano, tem que ter qualidade. É isso que é importante. E isso tem que passar pela área farmacêutica, que é o objeto do nosso trabalho, qualidade de drogas vegetais, que se chama isso, parte utilitária da planta. E nós, então, teremos a possibilidade de discutir aí sim, né, como é que vai ser esse controle, se vai ser uma empresa, vai ter CNPJ e coisa e tal. Porque é isso que está hoje a dificuldade. E será um grande avanço. Já pensou? Controle com pagamento de imposto, com criação de emprego, com possibilidades reais, com controle da sociedade, controle do governo, controle da saúde. É que o Brasil não pode ter medo de controlar, né, a sua vida. Isso que é triste. É que é o modelo vigente já em boa parte do mundo, né, que permite, em primeiro lugar, uma autoprodução. Até 6 pés é mais ou menos no Uruguai, no Canadá. Aqui também aqui também é o que tem se debatido, o que o próprio Barroso do STF tinha proposto, de 6 pés floridos para cada pessoa. E depois a possibilidade de um empreendimento que possa ser, por um lado, microempreendedor, enfim, que assim como o vinho, tem produtores de cannabis com aspectos muito particulares de gosto, dependendo dos terpenos que existem, etc. E depois pensar também em mecanismos para evitar a grande exploração comercial, digamos assim, monopolística. Não queremos que a maconha vire uma indústria do tabaco. Então eu acho que há mecanismos de restrição para isso. Os do Canadá são muito interessantes porque eles permitem a produção, e tem empresas como a Canopy de bilhões de dólares, mas eles não permitem que haja distribuição em mãos privadas. Então todo o sistema atacadista e o sistema de dispensários é controlado exclusivamente pelo Estado, e a renda é todinha para o Estado, no caso para empresas de cada província. Esse modelo é muito útil porque toda a renda pode ser depois revertida para o orçamento social e não se constituir numa forma de acumulação, enfim, de riqueza de bilionários que certamente já estão também querendo entrar nessa nova fatia do mercado. E Adriana, eu digo aqui, quer dizer, nós estamos com tanto conhecimento já de embasamento e esperamos que o Superior Tribunal Federal, que o Congresso, que está também nesse embate quase que político entre eles, tenha conhecimento desse conjunto de informações. É só que o professor Henrique seja assessor, explique onde está dando certo, onde não está, porque ele tem uma ampla experiência nisso. Nós estamos aqui meio que olhando para o umbigo, né, discutindo, sem ter essa experiência acumulada há muito tempo em outros países. Então eu espero, e aí eu acho que esse podcast também pode ser um estimulador disso, e que todas essas informações
sejam levadas, filtradas, né, se assim for, mas também que chame a universidade, o seu holístico, o setor que nós estamos falando de farmacêutico, até médico, está sendo bem desenvolvido, o setor da história, do conhecimento, do proibicionismo, da licitude, que o professor Henrique tanto trabalhou. Então, isso já é uma pergunta. O que é ilícito e o que é lícito? Né? Então, até claro, porque é ilícito você tomar cardiotônico e você vai morrer. Né? Está na farmacopeia. É ilícito você tomar uma penicilina em quantidade muito mais. Tudo é complicado nesse aspecto de ter a normatização e o controle. O controle, esse eu acho que é o segredo. Mas o Brasil tem medo de controlar. Ele não é tão ruim assim. Na verdade, as farmácias têm as suas receitas, são controladas, a taxa preta, e ali fica. E não há um grande trauma, porque esses produtos Rivotril, não sei, esses produtos para ansiolíticos, são controlados e tudo mais. Qual que é o nosso cuidado assim, tão grande em se propor a controlar? Não sei os produtos agrícolas, talvez ele, que está na alimentação, saiba melhor. Mas os nossos produtos terapêuticos e medicamentosos têm grandes problemas tidos como tarja preta, Sim, medicamentos controlados. Entendeu? E por que não? E por que não? Né, professor? E Com por que não? certeza, com certeza. A regulamentação é o que a sociedade precisa, e não a situação hoje completamente caótica que se vive, em que grupos privados fazem o tráfico de substâncias adulteradas, que nem se sabe bem o que contém, que são vendidas em condições de ultraviolência, e não há nenhum tipo de cobrança de impostos, de verificação de qualidade, de controle, enfim, de todos os aspectos, como ocorre com outras substâncias, né? O álcool e o tabaco são os grandes exemplos, que são muito mais perigosos que a maconha em termos de impacto para a saúde pública, mas que podem ser distribuídas conforme um critério, enfim, rígido de controle. Inclusive, Chanel, você tinha falado da farmacopeia e tudo mais, agora tá em consulta pública. Né? Isso. A monografia que vai ser reinserida, e é isso. Sim, na farmacopeia brasileira. Né? Certo. Você falou que isso aí tá desde 1936. Isso, porque o Brasil, a farmacopeia, vamos chamar assim, é o livro, né, é o compêndio positivo que pode usar em saúde no país. Na área de medicamentos, com certeza, porque tem um código alimentar e tal. Na área de saúde, na área de medicamentos. Então, veja, quando os Estados Unidos tiver aí, ele vai poder dar bem as leis, e quando que se interrompeu essa inclusão, porque o Brasil fez a primeira farmacopeia em 1929, e aí ela passou a ser oficial. Então, 1929. Quando foi a segunda edição, foi em 1960. E aí já é a segunda edição da farmacopeia. 30 anos, um lapso de 30 anos, onde teve muita movimentação das farmacopeias, e até a americana foi até 1946, se não me engano. Então, veja que isto é uma americana depois que proibiu, aí o mundo proibiu praticamente, e retoma agora, né, a inclusão que permite o uso medicamentoso ou de substâncias que vão ser usadas em saúde. Então, na Um grande não marco. existiu o cannabis na farmacopeia brasileira. Vai ser assim, algo inédito. Então. Não, a primeira edição tinha. A primeira edição tinha. Tinha. 1929. 1929. E acho que até na preciso Paulista, mostrar. que era anterior, também tinha. Isso, a Paulista também estava cânhamo, que é o dito como tal. Exato. Pega a farmacopéia brasileira, a cannabis, e dá todo o processo, que é a mesma coisa. O que é uma identificação? Primeira coisa, macroscopia. Para ver se aqui está se é a droga inteira. Microscopia quando ela vem moída. Tem sujidades, tem elementos estranhos, tem insetos que não podem, enfim. É a parte. Depois, os extratos permitem, né? Que pode ser uma droga extraída já. Não, a gente vai doseamento dos princípios ativos. Então, é um controle completo e que a gente, então, garante que esta planta colocada no mercado tem eficácia e segurança. E segurança, isso que é importante. Porque você tem princípios ativos, você tem efeito. Mas será que só eles? Não, precisa ter análise de sujidade, de micro-organismo, de contaminação, que não é feito. E nós estamos pagando um preço muito caro. Então, a inserção na farmacopeia brasileira já é um baita de passo. É um passo. Exatamente, eu acho que é um marco.
Isso precisa ser registrado. A Anvisa, a partir de consulta pública agora do mês passado, de fevereiro, né, colocou em 40 dias, está em consulta pública. Então, todas as pessoas interessadas em verificarem, né, vamos chamar assim, comentários que podem ser, devem ser enviados sobre a parte mais macroscopia, microscopia, que a gente chama, de análise, é importante que relate, que faça sugestões. Nós vamos fazer, todo mundo está, eu acho que, convocado a fazer essa leitura, está tudo de acordo com o que existe, e aí nós vamos chamar assim, avalizar o que a Anvisa está propondo, que é muito bom. Nós introduzimos o assunto de uma forma não tão profunda, mas para conhecimento, né, das pessoas sobre a importância da planta, que ela já é usada no mundo inteiro, que nós estamos atrasados nesse sentido, que ela tem uma eficácia muito importante na área médica, né, na área da saúde, e que isso tem que ser difundido, tem que ter uma grande divulgação sobre o que a planta tem. A planta, né, tem de benefício para a saúde. E desmistificar o lado que o Elis falou, o que é o tráfico e o que é, na verdade, a planta para ser administrada medicamente. E bem lembrado, professor Henrique, e não deixa de ser também o estágio da saúde, uma saúde mental saudável, e que também tem contribuição. Quando você se torna mais solidário, mais dócil, melhor convivência social, é um grande benefício. De saúde também, de saúde mental. Porque trata aquela família que está, né, vamos chamar, em polvorosa de problemas, de coisas que precisa, às vezes, de um reconhecimento da sua, né, necessidade de paz. E que a maconha pode trazer isso também. Que é abaixar um lixo poderoso, e vai diminuir aquela ansiedade, aquela estrutura. E os médicos relatam isso muito também. Relatam isso. Quem que é contra esse benefício, né, que foi receitado para um pai irracível, difícil, que batia na esposa, que não conversava com o filho. E quando você começa a ter essa possibilidade, sabe, tudo isso vai se ajeitando. Não pode ser contra. Mais uma alternativa. Sim. Tem muitas explicações, né? Claro. E que já são estudadas. O problema não é esse. São estudados e a gente ainda não está aproveitando o benefício. Dose e tudo mais, isso é razoável. E como na verdade, o estudo já é tão antigo, né, que é realmente um atraso que o nosso país esteja assim, na rabeira da pesquisa científica, apesar da gente ter tido figuras como o professor Elisaldo Carlini, né, que merece todas as homenagens, já falecido, mas que foi o maior brasileiro do estudo dos canabinoides, inclusive em parceria direta com o Rafael Mechula, né, que foi o descobridor do THC. Os primeiros artigos sobre o uso anticonvulsivo, muito antes da aplicabilidade prática ser implementada, já eram, enfim, desenvolvidos pelo Carlini. E veja, antecedido pelo Ribeiro do Vale, sim. Que foi o grande introdutor desse estudo na Escola Paulista de Medicina, no IFESP hoje, e que tem muita coisa já feita. Nós estamos desprezando a ciência brasileira de Carlini, ciência brasileira de Ribeiro do Vale, que já é pessoal trabalhando nisso, inclusive com cultivo que eles faziam naquela época, que não tinha nem grandes condições. Isso foi quando? Ué, o senhor Carlini morreu, né, há muito tempo, deve ser há 70 anos atrás. Não, foi nos anos 70. O Carlini era nos anos 70, Sim. 60, 70. Mas veio o Ribeiro do Vale antes dele. O Ribeiro do Vale é 50, 40, né? Então, 80 anos atrás nós estamos nesse cuidado e ainda não chegamos a uma conclusão. É triste. A gente poderia dizer que é uma incompetência governamental, né? Porque também, se a gente já vê nesse estudo, se os cientistas são conhecidos, né? Porque são conhecidos, e nada se providenciou, existe aí uma incompetência do Estado mesmo, né? Eu diria que há uma questão que precisa mesmo ser dita, é que a proibição
cria no mercado dessa planta, que poderia ser, enfim, uma planta normal, como qualquer outra da indústria farmacêutica, mas não sendo, cria uma hipertrofia de lucro. Então, há uma renda que a proibição cria que interessa muita gente manter. Os próprios traficantes, associados a grupos, enfim, muitas vezes se acumpliciam para obter as rendas do tráfico, né? Então, a gente vê o drama do Rio de Janeiro, com milícias e grupos traficantes trocando tiros por um mercado que, se legalizado, perderia imediatamente o interesse de ser explorado por esse tipo de grupo criminoso. Sim. Porque ainda ela, a droga mais comercializada, né? Sim. É a maconha, o tráfico. E é uma droga de péssima qualidade. É esse Sim. prensado paraguaio. Quando se houvesse um mercado como existe no Canadá ou nos Estados Unidos, acabou o mercado clandestino de maconha. Se você tem disponível com excelente, melhor qualidade e um preço acessível, para que comprar do traficante Sim. se expor a riscos e enriquecer o crime organizado? Principalmente o risco, né? O risco de crime e o risco da saúde. Você não Sim. sabe o que você está adquirindo, né? O que você está absorvendo. Então Tudo isso. é bem complicado. É preciso, bom, eu acho que a Universidade de São Paulo também comece a ver mais, de maneira mais completa o tema. Porque uma coisa é a pesquisa de bancada, que ela está até mais evoluída, está bem avançada. E outra coisa é essa pesquisa, eu acho que o professor Carlinhos traz, que é a pesquisa quase que assim, implicações econômico-sociais da ciência. É isso mesmo. Nós vamos uma ciência que suporte esse conjunto de coisas boas que a legislação tem que estar definindo, estar controlando, né? Então todo mundo está no mesmo barco. E por enquanto está ainda meio parcializado. Ele já foi estudado em Ribeirão Preto, através, discutir um pouco mais, mas já de um fitofármaco que está presente na droga vegetal, na planta. Mas já é um produto isolado. Então vamos discutir o que as associações fazem e que eu acho até depois comentar um pouquinho sobre associações. Que você pode produzir em casa, como está dito, e a lei vai nesse sentido, produção caseira, por que não todo mundo se associar, que faz em casa e ter um produto de qualidade? Tudo regularizado. Olha, a minha contribuição é essa. É até mais fácil. É mais fácil, não é verdade? É o modelo espanhol, né? Então, olha, eu também estou já com autorização aqui para 10. Então eu vou já dar minha, vamos chamar assim, meu aval para que essas 10 sejam cultivadas aqui nesse lugar, etc, etc, que tem já a qualidade, que tem já a padronização, porque hoje em dia o americano produz tudo, né? Produz de 1% até 20% de THC, vai ter um limite na França, não sei onde é que. Na Holanda era 15, 16 anos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa proporção, essa variação de proporção, como é que isso acontece? É por seleção? Isso, a genética. Ele fala genética. E é quase que um clone. Mas é um clone daquela que produz 0,6. Milhares de 0,6. Tem a técnica de clonificação, mas aí ela compromete depois a qualidade da linhagem. A própria semente é produzida conforme seleção. Tem lá os guarda agronômicos. Que também é interessante que a gente não se importa, precisa colocar isso. Sim. Ainda mais o Brasil ser essa potência agrícola que tem, potência uma baita de uma agrícola. pesquisa, né? E fora que o clima Sementes, favorece, nós temos sol o ano inteiro. Sim. Aqui é um dobro. Se dá 2 colheitas, quando em qualquer lugar dá uma. O Brasil podia passar isso na frente. Você não tem um inverno que congela as terras aráveis. Exato. Você imagina o Aqui você pode potencial. fazer 3 safras anuais. Então, E a gente está gastando dinheiro, enfim, para ir queimar plantações de maconha lá no Baixo São Francisco. Enriquecendo o mercado de outros países, né? Que produzem isso e exportam legalmente. o E Brasil prejudicando a população, né? Porque Qual é o ela risco? não tem o acesso. E aí acaba virando um acesso muito assim, ou de elite que consegue pagar Com isso, certeza. ou às vezes for pelo poder público, pagando um valor absurdo lá pelo SUS. Não sei se o SUS faz esse tipo de coisa por imposição judicial. alguma coisa Agora, assim. até aqui em São Paulo, houve uma decisão que até surpreendentemente o Tarcísio aprovou, porque ele justificou que tinha uma parente, né, uma sobrinha, não sei quem, um sobrinho que dele. necessitava, então passou a existir disponibilidade no SUS no estado de São Paulo.
Canabidiol Já é um passo, né? é um passo. Vamos Já é um ver se a gente passo. evolui agora. Para aplicação, É, não sei e- para qual aplicação foi Perfeito. liberado. E digo mas- mais, entra é um uma passo. parte farmacêutica importantíssima, que é o acompanhamento, né, de quem faz uso, que chama-se farmacovigilância. Vigilância. Farmacovigilância, que é tema de nossa faculdade importante. E a farmacovigilância de canabinoide é muito diferente das outras coisas. É aquela vigilância diária. Não é aquela vigilância que você vai, toma esse remedinho aqui, daqui um mês você volta para ver se a sua diabetes melhorou. Não. É hoje, é amanhã, é depois, é acompanhamento diário. Então, isso é coisa que precisa também, é um grande campo de trabalho. Grande campo de trabalho de cuidadores, né, de pessoas que têm essa capacidade e que precisam fazer, né, o uso, né, do conhecimento farmacêutico para poder tratar bem das pessoas que estão usando, né, esperando o resultado. E ele não é um resultado assim imediato, é para sempre. É igual tomar remédio para pressão. Você não cura, você trata, você procura conviver com a doença. É isso aí. Então, deixar aí a palavra aos professores, se quiserem fazer alguma consideração final, então, para a gente já partir para o nosso encerramento. Não, eu só agradeço o convite, enfim, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é fundamental que a USP, não só no campo das humanidades, ao qual eu pertenço, mas sobretudo aqui no âmbito das ciências farmacêuticas, enfim, fico muito satisfeito de que haja um aprofundamento do debate e o que eu puder colaborar, estou à disposição. Obrigada. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Mas, renovando, né, não só na área humana, principalmente na área das humanidades, nós precisamos ver com outros olhos, outra lente, tudo isso para que a gente possa avançar. Na parte científica e na parte médica, farmacêutica, ela já está mais que estabelecida. E aí é uma coisa mesmo de humanidades, de mudar o conceito, né? Educação, educação, educação. Perfeito. Bom, então, é isso por hoje. O Podteca agradece a você que assistiu aqui essa nossa conversa muito agradável aí com os professores Henrique e o professor Paulo Chanel. Então, a gente agradece, deixa aí o convite a vocês que acompanhem o nosso canal, acompanhem as redes sociais da Biblioteca do Conjunto das Químicas. Volta e meia a gente posta alguma coisa nova lá, a gente tem esse esforço muito grande de poder também estar inserido aí na divulgação científica, trazer alguns assuntos, né, para que eles não sejam tabus, mas que sejam realmente, estejam aí na pauta, da ciência, da academia e também da sociedade, sobretudo. Tá? Então, mais uma vez agradeço aos professores, agradecemos aqui a presença de vocês, a quem está assistindo a gente. Então, a gente deixa um forte abraço para todos vocês e até uma próxima.